Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes então uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirei de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Caríssimos irmãos e irmãs, este 18º domingo do tempo comum vem nos propor uma séria reflexão diante das nossas escolhas. Com o salmista, a gente cantava: dai-nos, Senhor, a graça de contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Então vejam que hoje é um grande convite a nós refletirmos de fato alguns elementos importantes para a nossa caminhada de fé. Primeiro, eu diria que a gente pode pensar assim: parece que Cristo é contra a riqueza. Não, de forma nenhuma. O grande pano de fundo para nós entendermos este Evangelho e toda a nossa liturgia de hoje é nós tomarmos cuidado para que a riqueza não se torne a finalidade de nossa vida, para que a gente não cometa a idolatria da ganância, da insensatez e, sobretudo, da vaidade. Por isso, na primeira leitura, nós começamos a ouvir no livro do Eclesiastes um chamado a refletir as nossas vaidades. E vaidade aqui, na língua original em que foi escrito o livro do Eclesiastes, no Antigo Testamento, que é o hebraico, vaidade aqui não quer dizer orgulho ou excesso de amor próprio, não é isso não. Aqui, na verdade, vaidade significa sopro, o que é efêmero, aquilo que passa, ou
aquilo que nós não temos controle. A primeira constatação da liturgia de hoje é nós começarmos a perceber que nós não somos desse mundo. A gente passa muito rápido. A vida é um sopro, e um sopro do qual nós não temos controle. E aí, a gente pode correr muito risco de não se dar conta disso, de não se dar conta que às vezes corremos tanto, dedicamos a nossa vida 24 horas a determinadas coisas e vai ficar tudo aqui. O dia que morrermos, e essa na verdade é uma das nossas poucas conclusões deste mundo, que vamos morrer. O dia que nós morrermos, não vamos apresentar a Deus nem a nossa lista de bens, nem a nossa conta bancária, nem aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas na verdade nós seremos acolhidos a partir da prática do amor e de termos clareza de quem de fato é o Deus da nossa vida. Por isso, a primeira leitura vai dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aí traz o problema que é depois o início do Evangelho. Trabalha-se tanto para que depois torne-se briga de filhos a herança dos pais. E exatamente aqui está o início do Evangelho. Alguém diz assim a Jesus: olha, Jesus, a gente gostaria que o Senhor nos ajudasse. O meu irmão pegou mais da herança do que devia, né? Um problema que é daquele tempo e de hoje, né? Muitas vezes os irmãos são irmãos até a morte dos pais. Depois, quando vem a herança, vira um caos e deixam de ser irmãos para brigar por aquilo que os pais construíram. E aí vejam, Jesus então sempre devolve uma pergunta com outra, dizendo: quem me encarregou de dividir os bens de vocês? E aí vejam que Jesus então faz a primeira exortação do Evangelho. Ele vai dizer assim: atenção, cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não está resumida na abundância de bens. Aqui, na verdade, eu gostaria que a gente notasse que a grande exortação de Jesus é cuidarmos da nossa insensatez, da nossa ganância e do nosso desejo de acumular. Quando uma pessoa faz do sentido da sua vida acumular, ela sofre muito. Porque vejam, aquilo que o ladrão rouba gera sofrimento. Agora, nós precisamos ter clareza da nossa mais importante relação, que é com Deus, que ninguém rouba de nós, que é aquilo que não passa, que é aquilo que a gente constrói com boas atitudes, com a caridade, com a misericórdia. E aí, a gente precisa pensar como anda a nossa mais importante relação nessa vida. Viemos de Deus, voltaremos para Deus, e no meio disso, Deus nos dá dons, graças, força para trabalhar, ter uma vida digna. Tudo isso é muito bom, tudo isso é graça de Deus. Mas se nós temos, é porque Ele dá. Se nós temos, é porque Ele permite. E aí, a gente precisa notar, fazendo uma leitura de toda a história bíblica, as pessoas sempre tiveram consciência de que o melhor devia ser dado para a sua relação com Deus. E aí, eu vou entrar aqui em uma demanda muito importante, duas na verdade: a caridade, que é a abertura dos celeiros, e o dízimo. Vejam que o dízimo é parte sim desse evangelho, à medida que a gente toma consciência de que tudo é de Deus, tudo devemos oferecer a Ele, e se nós temos é porque Ele permite. E o dízimo é nada mais, nada menos
que uma resposta de gratidão nossa com relação a todo o benefício que Deus nos dá. Se a gente não sabe ser grato a Deus, e a gente vive com avareza, com desejo de acumular, a gente não entendeu ainda que nós vamos passar. E em toda a história bíblica, a primeira oferta dos frutos e dos bens era a Deus por meio da comunidade. Porque sabe, gente, às vezes a gente ainda escuta na alta resistência do dízimo, que o dízimo é para o padre, que o dízimo a igreja é rica. Engano de vocês, o dízimo é tudo voltado para vocês mesmos. Se tem ar-condicionado, se tem um padre aqui, se está tudo limpinho, é porque tem dizimista que sustenta essa paróquia. E aí, a gente não pode se eximir e achar que isso é responsabilidade do outro, enquanto eu acho que os meus bens precisam estar lá na conta bancária para eu provar alguma coisa para alguém. E vejam, minha gente, a vida passa, e nós levaremos de fato aquilo que fizemos de bem para nós, para a comunidade, para o irmão. E aí Jesus continua então contando uma parábola. Um homem tinha uma grande riqueza, era rico para si, e construiu então celeiros que já não abrigavam mais a sua colheita. Chegou um determinado momento que ele pensou assim: o que eu vou fazer com essa abundância? Derrubou, fez celeiros maiores, e aí a fala dele tem que nos chamar a atenção, porque isso é idolatria. A gente fica às vezes preocupado com idolatria à imagem, besteira, bobagem. As nossas maiores idolatrias, elas são de nós mesmos. E aí o que ele diz? Puxa, eu quero descansar, comer, beber e curtir a vida, porque tudo que eu tenho é suficiente. Ou seja, naquela mesma noite ele morreu. E aí? Vejam que aqui fica muito claro que quando a gente resume a nossa vida a beber, comer, se divertir, e nos esquecemos do essencial, a gente se torna idólatra. A gente começa a adorar o Deus dinheiro, a gente começa a adorar o Deus que a gente passa a dedicar a maior parte da nossa vida. E Jesus termina dizendo assim: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. O que eu quero que a gente entenda? O que é a riqueza para si mesmo? Ganância, desejo de acumular, desejo, na verdade, de cada vez ter mais. Tem gente que passa a vida inteira querendo mais e mais e mais, e independente da maneira, ele vai querer sempre mais. E o que é a riqueza para Deus? Sabedoria, caridade, abrir os celeiros do coração e perceber que, na verdade, tudo aquilo que temos é temporário. Nós só estamos administrando, porque na verdade, mais cedo ou mais tarde, voltaremos a Deus. E quando voltarmos a Deus, nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que Ele nos deu. E nós vamos ter que prestar conta também da bondade que fizemos ou deixamos de fazer. Porque no entardecer da vida, nós não vamos ser julgados pela quantidade de bens. Seremos julgados pelo amor que fizemos ou pelo amor que deixamos de fazer. Peçamos ao Senhor a graça de contar os nossos dias e dar ao nosso coração sabedoria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.